Muitas pessoas hoje que vão buscar na doutrina, né, a luz espírita. O que é a luz espírita? O conhecimento que todos esses esforços, esses espíritos do outro lado, da outra humanidade espiritual, e essas alavancas, junto com Allan Kardec, Hippolyte, Leon Denisard Rivail, tiveram o trabalho para trazer até as nossas mãos esse conforto, sabendo que a vida continua, que aqui é só uma passagemzinha minúscula, né? Inclusive, esse estudo também é um ponto, assim, que vai ser fixado, ele vai permanecer para sempre, no nosso pensamento, no nosso coração, mas é uma festa no infinito, um piscar de olhos, né? Passa muito rápido, então a gente tem que aproveitar cada segundo, né? Não só do estudo, mas da nossa vida, e buscar essas fontes que são fontes que regeneram o nosso conhecimento e o nosso sentimento, dentro do contexto que a doutrina nos traz, né? Que é a lei de ação e reação, o progresso, né? Para frente, para o alto e avante, como dizia o nosso querido Leon Denis. E é do nosso grande mestre Jesus, né? O modelo a ser seguido, o farol que nos ilumina, que ele disse, olha, conhece a verdade, né? Estude com profundeza, né? Tudo que a filosofia, a ciência e os próprios caminhos religiosos nos colocam, que a gente vai ficar mais perto da verdade e ela vai nos libertando, né? Isso é fantástico. É isso aí. Nós vamos ler um pedaço, a introdução da obra. Quando um estupim é aceso, segue a queimar numa velocidade constante. E quanto mais avança, mais queima. Há grande variedade deles com diferentes objetivos. Alguns incendeiam para fornecer a luz, propagar a claridade, já outros geram a explosão, a destruição. A vibração do sentimento faz gerar círculos luminosos que se espalham no ar. Desses, aos que unem o útil ao agradável, geram parcerias e conectam as amizades, os gostos, os olhares e a curiosidade pelo desconhecido. A intensidade do grau desta vibração, quando honesta e livre de pensamentos inferiores, consegue atingir, por mais distante que esteja, o amor que fervilha nos sentimentos da alma, etc. Do contrário, causa a disparidade e o tumulto das opiniões, das ideias, das decisões, das conclusões. Aqui já dá uma vida de palavras, né? Já conhecido com tudo aquilo que nós estamos vivendo na atualidade, né? Dizendo que existe um impulso, né? E desse impulso, quando você gera um impulso, a intenção ela está ali vibrante junto. Então, se você tem a intenção, o impulso ele é direcionado. Ou ele segue para a luz, ou ele vai para as trevas, né? Ele ganha luz, ou ele se enegrece. Então, à medida que o teu impulso ele é verdadeiro, ele tem uma base íntegra, racional, e ele tem uma base que ela coincide com a esperança, a caridade, o amor, a fraternidade, enxergar os pontos positivos na vida, principalmente a gratidão, que enaltece, né, o nosso pensamento e o sentimento. Essa luz, ela gera à tua volta a psicosfera que nós mesmos criamos. Essa psicosfera são substâncias etéreas, como dizia André Luiz, nas obras Evolução e Dois Mundos, que elas vão gerando círculos luminosos. Esses círculos luminosos, que o filósofo da luz, esse espírito com pseudônimo, traz para nós, ele segue a queimar numa velocidade constante. É a intensidade, a velocidade e a força que o meu pensamento age. Então, se eu tenho um pensamento bom, essa substância, esses fluidos à minha volta, eles vão gerar luz. Conforme são a minha intenção, vai gerar o meu impulso.
conforme o meu impulso do pensamento e do sentimento unidos, vão gerar toda essa psicosfera que eu crio. Ou seja, se é negativo, é obviamente que vai ser negativo. Aí diz aqui, há grandes variedades dele com diferentes objetivos. Já está dito, né? Alguns incendeiam para fornecer a luz, propagar a claridade. Então, se eu chego num ambiente, por exemplo, quando chega uma pessoa até você, é natural que você sinta essa claridade em volta dela. Como que é ao sentir a claridade no outro? É sentir a paz interior que as pessoas transmitem. Ambientes que você passa. Você chega num local, fala com uma pessoa, se você tiver, dependendo daquilo que você está carregando de sentimento, aquilo que você passou, os afetos, as emoções do dia, ou se você teve algum problema em casa, se você não teve, isso vai ser transmitido. É esse estupim que se incendeia nesse momento e que ele se propaga. Não vai ficar só com você, esse sentimento, toda essa substância etérea. Ela atinge distâncias imensuráveis. Basta o meu pensamento vibrar, como dizia Emmanuel, né? O pensamento é o espelho da alma por toda parte, que a minha alma vai estar lá. Muitas vezes eu estou sentindo algo, chego num ambiente com um sorriso, às vezes eu posso despertar naquele ambiente claridades. Se eu chegar fechado, se eu chegar com sentimento, talvez as pessoas mais sensíveis que vão estar nesse ambiente, com certeza elas vão sentir. E se elas não souber diferenciar o que é delas e o que não, que é o que a doutrina dos espíritos, doutrina dos espíritos nos ensina, essas diferenças, esses modelos de como a gente agir perante as coisas que a gente sente, as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente sente também dos ambientes que a gente frequenta, né? Os graus de todos esses processos, a gente não vai saber como discernir a respeito e vai guardar aquilo, causando transtornos psicológicos às vezes. Então, a vibração do sentimento faz gerar círculos luminosos que se espalham no ar. Esse espalhar no ar é aquilo que gera de mim para o exterior, do íntimo para o exterior, né? Conforme eu vibro, eu atraio. E conforme eu vibro, eu também vou repelir. Vamos lembrar do ímã lá, quando se coloca um do lado do outro, eles vão se unir. Porque estão na mesma sintonia de vibração magnética. Agora, se você colocar eles ao contrário, eles vão se repelir, porque eles não vão se aceitar. Essa é a energia desses círculos luminosos. Muitas vezes eu chego perto de uma pessoa, não me sinto bem, tenho antipatia. Antipatia por o fulano ou Beltrano. Mas esse repelir é a energia que gera confrontos energéticos que se colidem no ar e que fogem aos meus sentidos, que eu não enxergo. Nós caímos dessa reflexão profunda lá, rebuscando evangelhos, o Espiritismo, onde fala das nossas paixões, né? Quando começa lá, essas paixões trazidas lá do reino animal ainda, né? Há milênios e milênios de anos, quando aportamos na oportunidade de sermos civilizados, entre aspas, né? Começamos na reencarnação, no processo civilizatório, nós temos que trabalhar essas paixões, né? Que deixá-las ao nível de que então as vibrações do qual o Alexandre está falando sejam agradáveis, sejam harmônicas, sejam equilibradas. E é o caso, por exemplo, disso tudo, de nós olharmos para a faca, né? Nós podemos, com essa faca, cortar o pão, descascar o alimento, né? Nós podemos até construir uma moradia, depende da faca, né? Nós podemos simplesmente utilizá-la para desgraça, né? Para comprometermos a nossa caminhada, por exemplo, atacando o nosso semelhante. Então, o que nós fazemos da qualidade do que nós conseguimos já trabalhar dentro de nós. Por isso a necessidade constante
de irmos em busca de informações verdadeiras, né? A nível, não só a nível religioso, mas a nível, né, a nível de ciência e a nível de filosofia de vida, né? E, na qual hoje a gente tem, graças aos Espíritos, essa doutrina maravilhosa que nos possibilita, através do conhecimento que ela nos traz, trabalharmos essas energias para que essa faca sempre seja usada, então, para nos alimentar. E é o nosso irmão, né, o nosso próximo, né? Porque não podemos fazer nada pensando apenas na gente, tem que ser sempre no coletivo, né? A gente evolui sempre no contato social com as pessoas. Por isso a necessidade de vibrarmos, como o Alexandre colocou, de forma agradável, equilibrada, né? Diria que essa introdução, se é uma obra orientada, né? A obra orientada é o professor ali ao lado, né? Corrigindo, dando dicas, auxiliando a todo momento, né? Mas quando eu escrevi essa obra, ele me orientou para que eu colocasse orientada. Se a gente for ler na íntegra, a gente vai perceber que tem muita coisa do nosso amigo, o espírito auxiliar aqui, filósofo da luz, palavras dele mesmo, né? Então eu diria que é uma união de pensamentos e de corações aqui, trazendo à tona todas as recordações de estudos, trazendo à tona o nosso conhecimento, o meu pouco conhecimento com a imensidão do conhecimento que ele tem, para que a gente pudesse unificar isso, trazer essas palavras nessa obra. Então nós vamos continuar agora essa parte. Vou deixar o Jair ler aqui. Aqui seriam mais ou menos as palavras do filósofo da luz, né? Esclarecendo sobre o contexto da obra, para que você que vai adquirir tenha a ciência do que está passando na obra, né? Exato. A gente está aqui, né, falando sobre a introdução deste livro, então, né? E aqui ele fala que nesta obra encontra-se o desejo de fortalecer a credulidade nossa, né? A nossa maneira de acreditar em Deus, na espiritualidade e tudo mais, né? E causar motivos para que se alterem os critérios da incredulidade. Né? Porque muito importante, porque nem sempre a nossa crença é da forma mais correta, mais saudável para todos nós, né? Tem gente que acredita, por exemplo, que matar é a solução, né? Que roubar é a solução, também é uma crendice, né, que se estabelece nas pessoas. Então essa obra tem a tendência de fazer com que a gente vá para o lado da credulidade realmente racional, boa, né? Aquela que Jesus apregou tanto e apregou até hoje para todos nós. Né? E sem desmerecer, aqui diz, nem machucar os valores de ninguém ou da maneira como as pessoas creem, tá bem? Levantaremos algumas questões, né, no transcorrer do livro, cujo o próprio título dá letra aos fatos. Né? Então, nós vamos encontrar aqui dentro da obra algumas histórias que são originais, que aconteceram com as criaturas ao redor do nosso amigo aqui do autor e tal, e que ele coloca na obra, né, com a intenção de nos nortear, então, né, a nossa crença em algo mais verdadeiro. Só fazendo um parênteses aqui, quando ele diz o título da letra aos fatos, a gente vai estar ali, espiritismo, aí a gente tem duas situações. O espiritismo dá a moral ao trabalho, ou o espiritismo dá moral ao trabalho. Ou o trabalho da moral. Então, tem dois modos de pensar, né? Que o conhecimento espírita, ele fortalece a nossa caminhada,
para que a gente haja com o trabalho, né? Perpetuando aquilo que a gente almeja fazer. De maneira mais correta possível. Né? Aos olhos da espiritualidade superior, né? Ao brilho dos ensinos que eles nos trazem. Né? Então, vai se fazer de forma muito mais eficiente e eficaz todo o trabalho voltado ao nosso próprio progresso interno, né? E da coletividade, né? Da humanidade como um todo. E a outra situação é que o trabalho por si só, o espiritismo dá moral ao trabalho, né? Quer dizer que esse conhecimento está imbuído no trabalho, essa moral, né? Mas que a gente tenha a moral, para que a gente haja com moral no trabalho, exige sempre conhecimento. Por isso que veio esse título, né? Espiritismo da moral ao trabalho, né? O que é moral é você saber, tentar descobrir, né, os melhores caminhos mais acertados, né? A moral é isso, você fazer a coisa de maneira mais acertada possível, mais correta, mais coerente, né? Com tudo que nos é exposto pela humanidade, na nossa convivência, né, diária, né? É fazer o certo. O interessante é falar que aqui o título, para deixar bem explicado, não é que o espiritismo em si, só ele dá moral ao trabalho. Estamos falando de crença, né? Quer dizer que o conhecimento do eu interior, a espiritualidade de cada um, que vai fazer em torno do ser, ele ser melhor, ele agir melhor, ele conseguir trabalhar com mais disciplina. Então, quando ele usa esse título, Espiritismo da moral ao trabalho, ele quer dizer desde a moral, do conhecimento, da ética, né, do esclarecimento, até o trabalho, né? Não é que o espiritismo, a gente é espírita, claro que a gente vai falar, né, Jair, que o espiritismo ele dá a moral ao trabalho, por isso que tem o conhecimento espírita, a luz espírita. Se você começa a estudar as obras, você vai perceber que muda o teu foco, muda o teu modo de pensar, né? Você pode errar, Jesus mesmo falava, mas você volta atrás com maior facilidade, você vai reconhecer mais bem os teus erros, né? Eu acredito que é assim, né, que a gente tem andado, né? Eu não tenho dúvidas de afirmar que até hoje não conheci melhor ferramenta para fazer esse trabalho internamente no ser, tá? Do que a doutrina dos Espíritos.